Tragédia no norte do estado. 5 pessoas de uma mesma família morrem após carro bater de frente em carreta na BR-280 no Planalto Norte catarinense. Fraudes contra a cooperativa de crédito. Operação da Polícia Civil desarticula grupo que usava a empresa em Ascurra para lesar cooperados. Direitos garantidos. Resolução do Conselho Nacional de Justiça reconhece quem vive em uma união estável como herdeiro do companheiro. Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque derrota o Amazonas e fica a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. Um gesto que muda a vida de quem mais precisa. Na semana da doação de órgãos, Santa Catarina é destaque com mais de 800 transplantes realizados só no primeiro semestre deste ano. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta terça-feira começa com a tragédia que ocorreu na BR-280, em Porto União, no norte do estado. 5 pessoas, todas de uma mesma família, morreram após um carro bater de frente em uma carreta. O repórter William Tenório tem as informações. As 5 vítimas fatais do grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira na BR-280, em Porto União, no Planalto Norte catarinense, eram da mesma família. O grupo retornava de uma viagem ao litoral de Santa Catarina. Eles viajavam em 2 veículos, mas devido a problemas mecânicos em um dos carros, foi acionado um guincho e um dos familiares seguiu sozinho com o automóvel rebocado. Os demais foram no carro envolvido no acidente, que tinha como destino a cidade de Pato Branco, no Paraná, onde todos residiam. O motorista, Macir Mários da Silva, de 50 anos, a esposa, Solizete Oldoni, de 47 anos, a filha do casal, Fernanda Mários da Silva, de 27 anos, que estava grávida, Thaís Lima, de 28 anos, e o filho dela, Iago Samuel da Silva, de 6 anos, foram encontrados mortos no local do acidente. Thaís e Iago foram ejetados do veículo com a força da batida. Havia forte neblina na região no momento da colisão. O motorista da carreta, de 27 anos de idade, não se feriu e relatou à polícia que o carro invadiu a pista e ele não conseguiu evitar o acidente, que terá as causas investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. E você lembra do acidente que ocorreu no início do ano na Serra Dona Francisca, também no norte do estado, no qual houve derramamento de ácido sulfônico que prejudicou o abastecimento de água em Joinville? Pois o Ministério Público Estadual apresentou uma denúncia contra os envolvidos. Foram denunciados o motorista do caminhão, Valdoir Leges de Barros, as empresas responsáveis pelo transporte, Jonas Pelizaro Limitada e Transpar Armazém Gerais, e a empresa Ambipar Response S.A., contratada para contingenciar o vazamento do ácido sulfônico. Todos vão responder por poluição hídrica dolosa, danos à unidade de conservação e transporte irregular de substâncias perigosas. Os danos ambientais chegam a 4 milhões de reais. O acidente ocorreu no dia 24 de janeiro deste ano. O caminhão carregado com 115 tambores de ácido sulfônico perdeu o controle em uma curva, bateu em um carro e em um barranco. A substância vazou no Rio Seco, afluente do Rio Cubatão, que abastece 75% da população de Joinville. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase de uma operação para desarticular um grupo criminoso ligado ao roubo de cargas. A segunda fase da Operação Bucaneiro cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em Curitiba e em outras 4 cidades paranaenses. Esse grupo investigado atuava nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os criminosos abordavam caminhões carregados com contrabando, mantinham os motoristas em cárcere privado, depois eles eram liberados, e descarregavam os veículos na região de Ponta Grossa. Depois, os caminhões ou eram clonados ou eram enviados para desmanche. E policiais federais e civis prenderam no Aeroporto Internacional de Navegantes, litoral norte do estado, um homem que tentava embarcar com cocaína presa ao corpo. Vejam só. A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira. Após uma troca de informações entre as polícias federal e civil, o homem foi abordado ao embarcar com cocaína em um voo para São Paulo. Depois, ele seguiria para Paris, na França.
O passageiro levava fixados ao corpo 2,7 kg de cocaína. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal de Itajaí e depois ao presídio regional, de onde foi solto após pagamento de R$15 mil de multa e retenção do passaporte. A Polícia Militar Rodoviária fez nesta segunda-feira a maior apreensão de vinhos importados de forma irregular da história da corporação. Foi em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. As ordens judiciais foram cumpridas em Blumenau, Ascurra, Indaial, Balneário Camboriú e Lages. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, veículos, documentos e outros objetos. De acordo com as investigações, o grupo composto por integrantes de uma mesma família usava uma empresa sediada em Ascurra para aplicar os golpes. Pelo menos 3 cooperados tiveram prejuízo de R$90 mil por meio de empréstimos não autorizados. O método usado pelos criminosos envolve sites, e-mails falsos e mensagens SMS para obter informações dos usuários. O líder do grupo, de 51 anos, já havia sido preso e apontado como o maior hacker do sul do país. Bom, e agentes da Delegacia de Combate a Estelionatos de Blumenau desarticularam uma organização criminosa que cometia fraudes bancárias contra uma cooperativa de crédito. Você viu aí na reportagem, não é? Foram 12 mandados judiciais que foram cumpridos. Foram 8.722 garrafas de vinho descaminhadas apreendidas em uma ação conjunta entre a Polícia Militar Catarinense e a Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram recolhidas 1.750 caixas de diferentes marcas. A carga, vinda da Argentina, estava sendo transportada no interior de um caminhão-baú, que foi abordado no quilômetro 33 da BR-282 em Águas Mornas. O motorista, um homem de 41 anos, e outros 2 passageiros, de 43 e 48 anos, foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Florianópolis. O veículo e a carga foram entregues à Receita Federal. E um homem foi preso em Lages, na Serra Catarinense, por exercício ilegal da medicina. Ele se passava por médico e chegou a realizar um plantão no Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages. Além disso, o homem também tentava atuar na unidade de pronto atendimento do município. Ele usava o nome e o registro de um médico de São Paulo e possui ocorrências com diversos crimes, inclusive o de estelionato. O falso médico foi preso em flagrante e levado para a Central Policial de Lages. A seguir aqui no Band Cidade, destaque para a política com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, nova norma nacional impulsiona o registro de uniões civis estáveis em cartórios. Os detalhes logo após o intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para conversar com a gente agora. Tudo bem, Prisco? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, vamos falar um pouquinho de polarização na eleição municipal desse ano. Parece que a disputa está meio que concentrada em 2 partidos, é isso? Exatamente isso, Rodrigo. PL, PSD estão disputando numa grande queda de braço em vários municípios. Mas dos 13 maiores, nós vamos dar uma passeada nos 5 que chamam a atenção. E vamos começar lá pelo Sul. O deputado federal Ricardo Guide e o ex-secretário Vaguinho Espíndola. PL, PSD. Depois da prisão de Salvaro, Clésio, que tem como candidato Vaguinho, o que ocorreu? Vaguinho cresceu. Mas, sexta e sábado, lá esteve Jair Bolsonaro pedindo por Guide. É a eleição mais acirrada do Estado e com o resultado mais imprevisível. Criciúma. Daí vamos vindo aqui para a grande Florianópolis. Eduardo Frecha, do PL, prefeito candidato à reeleição, contra quem? Contra o empresário Luciano Pereira. PL, PSD também. Daí chegamos aonde? São José. Adeliana Dal Ponte, prefeita de 2 mandatos e antecessora de Orvino de Ávila, a quem apoiou, depois romperam. Também uma disputa muito equilibrada. Adeliana querendo um 3º mandato, Orvino um 2º. Bolsonaro
cravou em Adeliana, apesar da insistência de Orvino de buscar uma aproximação com o eleitorado bolsonarista. Muito bem, daí nós vamos lá para o litoral norte. Peter Lee Grando, candidato liberal apoiado pelo prefeito Fabrício de Oliveira, contra Juliana Pavan, vereadora do PSD. Bolsonaro esteve por lá, encontro esvaziado na quinta-noite, na sexta picou a mula, nem ficou para a programação matutina. Lá, a transferência parece improvável em favor do PL. Juliana, favoritíssima à sucessão municipal. E aí fechamos com Itajaí, Robson Coelho, do PL, contra Osmar Teixeira, do PSD. Bolsonaro esteve lá, Robson já está à frente, numa situação relativamente confortável. E depois de Bolsonaro, quem lá esteve hoje, numa grande mobilização, maior do que a do próprio Bolsonaro? Nicolas Ferreira, que esteve também em Blumenau, Timbó, Jaraguá do Sul, enfim, deu uma circulada das boas. Situação muito agradável e positiva para Robson Coelho. Agora, o que vem na sequência, nós vamos deixar para amanhã, que são os 3 maiores municípios onde não existe esse confronto entre o PSD e o PL, meu caro Rodrigo. Combinado, Cláudio Prisco Paraíso. Até amanhã. Até amanhã, com mais informação, mais opinião. Vamos em frente. O assunto agora é a garantia de direitos. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça vai permitir que casais que vivem juntos, na chamada união civil estável, sejam considerados herdeiros em caso de morte do companheiro ou companheira. Entenda agora na reportagem do Ronaldo Penido. Após 10 anos de relacionamento, a Gabriela e o Danilo decidiram formalizar a união estável em um cartório, um documento que garante mais proteção para ambas as partes. Visando justamente exercer a autonomia de optar pelo melhor regime de bens que se adequaria ao nosso relacionamento. A partir do momento que a gente vai e a gente toma a decisão de, não, vamos fazer uma separação total de bens, eu estou tirando ela de todos os riscos do meu negócio. Porque eu posso estar tomando decisões lá que não vão de acordo com o que seria ideal para ela no futuro. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, publicada em setembro, garante mais segurança jurídica para os casais, tanto hétero quanto homoafetivos. O registro da união civil estável pode ser feito por meio de uma escritura pública em um cartório de notas. Um procedimento muito simples, comparecem os 2 companheiros ao cartório, munidos dos seus documentos de identificação, sejam eles CNH, RG, passaporte, algum documento de identificação em bom estado e válido, e também da sua certidão de estado civil atualizada. Apresentados esses documentos, é feita uma minuta ali nesse momento, as pessoas também vão ter a oportunidade de dizer qual é o regime de bens que vinha regendo essa relação, qual é a data de início dessa relação. Tudo isso vai ser formalizado por meio deste documento. A resolução deve fazer com que casais que vivem juntos busquem formalizar a união para garantir os direitos à herança do companheiro ou da companheira. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, seção Santa Catarina, só em 2023, os cartórios catarinenses formalizaram 14.700 uniões estáveis. De janeiro a agosto deste ano, já foram feitos 9.100 documentos deste tipo, número que deve aumentar ainda mais a partir da entrada em vigor das novas regras. O registro custa cerca de R$100. A escritura de união estável também assegura um processo mais rápido de inventário, em caso de morte de uma das partes. Na economia, Santa Catarina registrou mais uma vez um crescimento do PIB acima da média nacional. A estimativa da Secretaria de Estado de Planejamento é que a economia catarinense teve um crescimento de 3,8% nos últimos 12 meses. O crescimento supera a nacional, que manteve o crescimento de 2,5%. O destaque vai para os setores de indústria e serviço.
O crescimento na indústria de transformação foi de 1,1% para 4,1%. Nos serviços, foi de 4,2% para 4,6%. A agropecuária teve uma retração de 10,9%, causada principalmente pelas condições climáticas adversas. A projeção é que, ao final do ano, o estado tenha um crescimento de 3,5%. Olha, a presença de uma massa de ar mais seco e quente influencia o tempo nesta quarta-feira em Santa Catarina. Vamos ao mapa? O dia vai ser estável, com sol entre nuvens em todas as regiões do estado catarinense, é o que indica a previsão do tempo. Tem presença de fumaça e também para a faixa litorânea, uma névoa úmida, tem condição para névoa úmida e também para os nevoeiros marítimos. As temperaturas vão estar altas, com máximas acima dos 30 graus no estado e no extremo oeste podem chegar até a 40 graus. Vamos ver? Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 30. Em Blumenau, 18 graus de mínima e 31 de máxima. Em Mafra, variação entre 15 e 32. Mudamos a tela, mais informações do tempo em Criciúma, sul catarinense, mínima de 20, máxima de 35 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, a variação vai ser entre 16 e 30. Em Campos Novos, meio oeste do estado, mínima de 16, máxima de 34. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 19 e máxima de 37 graus. A seguir no Band Cidade, na Semana do Doador de Órgãos, o Hospital de Florianópolis promove encontro com pessoas que passaram por transplantes. Já já os detalhes. E veja também, no esporte, Brusque derrota o Amazonas e dá passo importante na luta contra o rebaixamento na Série B. Assuntos para o nosso bloco final. Continuem com a gente. Estamos de volta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu o uso, a comercialização e a fabricação em todo o país de termômetros e verificadores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Estão proibidos a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou usados como padrão de referência. O descumprimento configura a infração sanitária. A resolução veio após a diretoria colegiada da agência aprovar a regulação, como exige a Convenção de Minamata, da qual o Brasil é signatário. A convenção prevê a redução do uso do mercúrio, um metal pesado e tóxico, para o ambiente até 2030. A Anvisa destacou também que já existem aparelhos similares no mercado sem o uso do mercúrio, como os digitais. Vamos de esporte agora, Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque derrotou o Amazonas em Itajaí e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento. No Gigantão das Avenidas, Guilherme Queiroz recebeu o passe preciso de Matheus Pivô para fazer o gol da vitória dos donos da casa. Com um resultado de 1-0 sobre o Amazonas, o Brusque subiu 2 posições. É o 17º colocado com 29 pontos, a 1 ponto do Paysandu, primeiro time fora do Z4. O time catarinense volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. Bom, esta é a Semana do Doador de Órgãos. É uma área na qual Santa Catarina é destaque, é referência nacional. A repórter Thaisa Kisiel ouviu especialistas e também pessoas que passaram por transplantes. São relatos que emocionam, olha só. Há 2 anos, a Andresa recebia a notícia de que havia perdido o filho em um grave acidente. O jovem garoto tinha apenas 18 anos. Andresa conta que a despedida doeu, mas que deu esperança de vida a outras pessoas por meio da doação de órgãos. Quando você começa a acalmar,
né, começa a sentir a saudade e não mais a raiva da perda, você começa a perceber que ele tinha aquele objetivo na vida dele, né? Era salvar pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, só no primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 14.300 transplantes, um recorde para o período. Mesmo assim, a demanda de pessoas que precisam receber um transplante ainda é maior do que o número de doações de órgãos. Só neste ano, Santa Catarina realizou 833 transplantes, com destaque para os de córnea. E na semana de doação de órgãos, o Hospital de Olhos de Florianópolis realiza um encontro de transplantados. Sempre que se traz pessoas juntas que tiveram experiência de receber transplante, outras de doar, e permite a elas trocar ideias, pois isso gera um ambiente que é favorável à questão da solidariedade da doação. Aos 25 anos de idade, a Cleofana foi diagnosticada com uma doença degenerativa na córnea. Depois disso, agora, aos 51 anos, já passou por 5 transplantes. Receber uma córnea é algo extremamente gratificante, porque nos dá essa esperança, nos cria expectativa de uma qualidade de vida. A Isadora é filha da Cleofana e uma parceira inseparável da mãe. Juntas, se tornaram defensoras da causa e doadoras de órgãos assumidas. Do que for possível, e quem sabe o impossível, a gente faça por ela. E é isso, ficamos por aqui com a edição de hoje do Band Cidade. Reveja as nossas reportagens no portal TVBV Online, a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.